Olá amiguinhos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Reinaldo, seu anfitrião, e hoje vamos iniciar nossa jornada pelos filmes da Marvel Studios. Iniciando com Homem de Ferro e finalizando com Capitã Marvel, uma semana antes de Vingadores 4. Ou seja, toda semana estaremos aqui para conversar sobre os filmes do universo cinematográfico da Marvel, pela ordem de lançamento, não se esqueçam disso. A ideia principal é falar mais sobre os filmes e deixar os quadrinhos para vídeos relacionados a cada um dos personagens. O que isso significa? Não vamos parar de falar de super-heróis nem tão cedo. Yeah! Recado dado, mas antes, já vai deixando o like aí no vídeo e não se esqueçam de comentar sobre o vídeo, principalmente dando sugestões de temas e melhorias. Estamos aqui sempre abertos a todo tipo de crítica construtiva. Bom, chega de papo e vamos falar sobre Homem de Ferro. O filme do Homem de Ferro ele estreou em 2008 com a direção de Jon Favreau e estrelado por Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow e Jeff Bridges, arrecadando mais de 500 milhões de dólares ao redor do mundo, um verdadeiro sucesso de público e crítica, e que ainda hoje ele é um dos melhores filmes do MCU. No filme, Tony Stark, ele que é um industrial multibilionário, que também ele é uma das mentes mais brilhantes do mundo, onde se vê em um ataque contra um comboio do exército, onde ele estava ali sendo transportado após uma demonstração de uma de suas armas mais poderosas. Nesse ataque, o Tony ele é atingido por uma das bombas da sua empresa que estava em poder dos terroristas, onde que os estilhaços dessa bomba, eles meio que ficam alojados no peito dele. E aos poucos, eles vão chegando mais próximos do seu coração. O Tony, ele é sequestrado e é obrigado pelos terroristas a construir uma arma devastadora, tanto quanto aquela que ele foi fazer a demonstração. Mas ao invés disso, ele constrói uma armadura com o material que ele tinha ali disponível para poder criar essa bomba o mais tecnológico possível com o material que tem. E ele constrói essa armadura e assim ele consegue fugir do cativeiro. A partir de então, ele passa a usar uma versão bem mais tecnológica para poder combater o crime. Isso quando ele toma uma real consciência dos efeitos que as armas, principalmente da sua indústria, estão causando aos inocentes no meio da guerra, e principalmente nas mãos dos terroristas. E assim nasce o Homem de Ferro, um dos mais queridos e importantes personagens do todo o universo da Marvel e principalmente do MCU. Esse é o primeiro filme da Marvel Studios. E para vocês terem noção, desde 1990 existe a ideia de produzir um filme sobre o Homem de Ferro, onde os direitos de desenvolver esse filme do personagem já rodou. Nossa, e como rodou? Já rodou nas mãos da Universal e da Fox, para vocês terem ideia. E não só isso, mas atores de calibre como Nicolas Cage e Tom Cruise já manifestaram interesse em interpretar o Homem de Ferro. Tom Cruise não só iria interpretar o Tony Stark, como também ele iria produzir o filme. Com os direitos ainda na Fox, Stan Lee chegou a coescrever uma história e essa história chegou a ser adaptada como um roteiro. Só que daí o tempo foi passando, a Fox já tinha muitos filmes relacionados a super-heróis, entre os X-Men e tudo. Então, ela vendeu os direitos do Homem de Ferro para New Line. E, novamente, outro roteiro foi feito. E vejam só, Joss Whedon, diretor do primeiro filme dos Vingadores, ele foi convidado para dirigir o filme do Homem de Ferro.
e mais ou menos de 2 a 3 anos para poder adaptar um roteiro e com um desenvolvimento muito mal sucedido. E Joss Whedon saindo, a direção chegou até ser cogitada para Nick Cassavetes, mas aí a New Line ela devolveu os direitos do filme, os direitos cinematográficos do Homem de Ferro para Marvel. E, bom, você já sabe o desfecho dessa história. Jon Favreau foi então contratado como o diretor e teve liberdade criativa total para montar, não tão total, mas ele teve liberdade para poder montar o filme com a sua visão e respeitando o universo do personagem. Ele queria montar um filme que fosse meio que uma espionagem industrial, puxando um pouco mais de que fosse um filme independente e brigando até com a Marvel para escalar o Robert Downey Jr. como Tony Stark. Exatamente pela história do Tony se assemelhar com a do Tony Stark. E comparando hoje, sabemos que os dois são a mesma pessoa. Se hoje Homem de Ferro é uma das grandes referências de filmes de super-heróis, isso se deve muito a Downey Jr. e Jon Favreau, que se entregaram e fizeram acontecer. Por exemplo, na campanha de marketing do filme, os dois eles estavam presentes em tudo. Os dois são muito responsáveis por esse grande sucesso. Eles realmente botaram a cara a tapa. O filme ele foi indicado a 2 Oscars de efeitos visuais e edição de som, mas ficou somente nas indicações que eles não ganharam. E se tornou um sucesso a partir dali. E o Jon Favreau ele recheou, botou muitas referências ao universo da Marvel, do Homem de Ferro, muitos easter eggs também relacionados ao universo que a gente conhece. Você assistindo o filme, você prestar bem atenção, você vê, por exemplo, o escudo do Capitão América lá no laboratório Stark, esse tipo de coisa. E como quem não quer nada, o grande ponto de virada. O início do nascimento dos Vingadores. Pois é, galera, tudo nasceu ali. E esses primeiros filmes eles foram todos montados, o universo foi sendo construído por conta da visão do Jon Favreau. E dali ele criou essa fórmula que a gente meio que percebe em vários outros filmes da Marvel, principalmente filmes de origem de alguns heróis. E é assim, pessoal, que nasce também essa nossa jornada até Vingadores 4. Galera, eu me despeço por aqui. Continuem aqui no canal, ele tá cheio de vídeo maneiro, vídeo legal e tudo. E aguardo vocês para o próximo vídeo, pra gente comentar sobre o Incrível Hulk. Bom, galera, falou, valeu, até a próxima, tenham todos uma ótima semana. Fui!